Olá, crianças! Vamos lá começar nossa aula hoje de matemática e o assunto de hoje é divisão. Então vamos lá. Aqui está a representação, né? Ilustrando. O professor de educação física está organizando os alunos em grupos para o ensaio das apresentações de final de ano. Então tá aqui, ó. Quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Então, vocês vão fazer a divisão. Ver quantos alunos tem na quadra para um ensaio. E vocês vão formar grupos. Vão contando, olha, de 2 em 2, será que vai ser quantos? De 4 em 4, quantos que vai ser? Então, quantos grupos com a mesma quantidade de alunos é possível formar? Então, é essa a proposta. Maracá é um chocalho indígena usado em algumas cerimônias que acompanha certas músicas e danças populares. Você conhece outros instrumentos musicais? Quais? Então, está perguntando. Atividade. Para a apresentação no final do ano, o professor distribuiu igualmente maracás coloridos entre os alunos de um grupo. Então, tá aqui, ó, a quantidade de maracás e a quantidade de alunos. Quantos maracás foram distribuídos? Então, vocês podem, professor, eu tô com dúvida, ó. Dá um para ela, outro para ela. Um para ele, outro para ele. Um para ela, outro para ela. E outro aqui para ele, outro para ele. Pronto, vocês vão contar e ver quantos cada um ganhou. Quantas crianças há no grupo? Aí tá aqui, ó, a quantidade aqui. Quantos maracás cada criança vai receber? Eu dei a dica para vocês. Ao distribuir igualmente 8 maracás entre 4 crianças, cada criança recebeu 2 maracás. Isso que a gente vimos lá. Essa é a ideia de repartir. Então, repartiu a quantidade de maracás para cada criança. E foi uma divisão exata. 8 maracás dividido entre 4 crianças é igual a 2 maracás para cada. Então, gente, 8 maracás, 4 crianças. O sinal da divisão que vocês conhecem é igual a 2, porque cada um recebeu 2 instrumentos. Na próxima página, no número 2, está falando assim: os alunos estão ensaiando uma dança para apresentação. Nessa dança, eles devem formar trios. Trios é 3, então de 3 em 3. Faça um círculo aqui, ó, em volta, né, para formar 3. E vão responder as perguntas que estão aí. Olha, 3 perguntas. Quantas crianças estão ensaiando? Vai contar quantas crianças são. Cada grupo terá quantas crianças? A gente já falou que são trio, então são 3. Quantos grupos serão formados? Vocês fizeram lá o circular, então vocês já vão saber. Nessa situação, calculamos quantos trios podemos formar com 15 crianças. Essa é a ideia de medir. Medir é o quê? Saber a quantidade exata, né? São 15 crianças no total e são 3 em cada grupo. Então, serão formados 5 grupos. Olha aí já a explicação. E aqui está a forma da divisão. Preste atenção que vocês vão fazer uma atividade como essa, tá? Respondendo assim. Quando vamos repartir igualmente uma quantidade ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe em outra, usamos a divisão. O sinal da divisão é esse aqui, né? E o resultado chama-se quociente. Então, esse aqui é o quociente, que é o resultado da divisão. No número 3, está pedindo para que vocês desenhem, né, para cada criança 2 balões. E pergunta: quantos balões você desenhou, né? Quantos no total? Muito fácil. Na página 6. Número 4, o professor começou a formar os grupos para a apresentação. Então, aqui, ó, tá formando, ó, duplas de 2 em 2. Quantos alunos há no total? Vocês vão contar quantos tem na quadra. Quantos alunos há em cada grupo? Aqui, ó, contando. Quantos grupos serão formados? Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Em 4 aqui mostrando. Represente essa situação por meio de uma divisão. Então, vocês vão contar. 8 dividido por 2, né? 8 dividido por 4, que é a quantidade de grupos, né? E qual é a resposta? B, grupos com 4 componentes. Então, aqui já é diferente, já são 4 componentes. Quantos grupos há no total? Então, vocês vão contar. 1, 2, 3, 4.
Quantos alunos há em cada grupo? Vai contar, 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 crianças em cada grupo. Quantos grupos foram formados? Gente, é só contar aqui, ó, fácil. E representar em forma de divisão. A quantidade de crianças dividido pela quantidade de grupos para saber quantas crianças há em cada grupo. No número 5 é um pouquinho mais difícil que vocês vão prestar atenção. O grupo de Gabriel é formado por 10 alunos e ele levou 2 dezenas de bombons, gente. Então, uma dezena são 10. Então, 10 mais 10 são 20. Então, são 20 bombons para distribuir entre eles no intervalo dos ensaios. Faça um desenho para descobrir quantos bombons cada criança recebeu. Gente, muito fácil, né? Então, vocês vão estar fazendo o quê? Desenhando 20 bombons, que corresponde a 2 dezenas. Se são 10 alunos, vocês têm que fazer grupos, né? Grupos de 10, né? São 10 grupos, 10 crianças. Então, vamos lá. Represente por meio de uma divisão a quantidade de bombons que cada criança recebeu. Então, será o quê? 20 dividido por 10, né? Ou, que é o mais fácil para vocês saberem quantos são. Preencha a tabela com as divisões. Deixa eu ver se eu tô na página aqui. Abri o livro na página 6. A gente então vai parar aqui, né, nesse exercício até o exercício 5. Me empolguei. Então, a gente para por aqui, tá? Nessa resolução de atividade. Então, quem tiver com dúvida é só me falar, tá? Até mais.